Alguns animais foram declarados extintos, mas relatos recentes sugerem algo muito mais intrigante. E se o fim não foi realmente o fim? A ciência define a extinção como o momento em que o último indivíduo de uma espécie morre. Mas essa declaração, ela é feita com base em observações, ou melhor, na falta delas. O problema é que nosso planeta é vasto, com florestas impenetráveis, oceanos abissais e montanhas isoladas, onde a vida pode se esconder muito bem. Ao longo das últimas décadas, surgiram relatos, fotos e até gravações que desafiam o que sabemos, colocando em dúvida a extinção de certas criaturas. Hoje vamos explorar o mistério de 5 animais que oficialmente não existem mais, mas que talvez ainda estejam lá fora, vagando pela Terra. É importante lembrar que estamos no campo dos relatos e das teorias, um território onde a ciência não explica tudo. Vamos começar nossa jornada na Tasmânia, uma ilha ao sul da Austrália. Lá vivia o tilacino, também conhecido como lobo da Tasmânia ou tigre da Tasmânia. Este animal não era um lobo nem um tigre, era o maior marsupial carnívoro dos tempos modernos, com suas listras nas costas e uma mandíbula que se abria de forma impressionante. Ele foi caçado até a extinção oficial em 1936, quando o último espécime conhecido, chamado Benjamin, morreu em um zoológico. Mas a história não acaba aí. Desde então, mais de 4.000 avistamentos foram relatados. Pessoas juram ter visto a criatura atravessando estradas à noite. Rastros misteriosos foram encontrados em florestas remotas e até vídeos granulados e fotos borradas surgiram, mantendo viva a esperança de que o tilacino sobreviveu, escondido nas vastas áreas selvagens da ilha. O governo da Tasmânia já chegou a financiar buscas oficiais. E até hoje, o mistério permanece. Será que uma pequena população conseguiu escapar da extinção e se mantém oculta? Agora, vamos para o Japão, onde o lobo de rancho, uma subespécie do lobo cinzento, foi declarado extinto em 1905, menor que seus primos do continente. Este lobo era reverenciado em algumas tradições shintoístas como um espírito protetor das montanhas. A perseguição implacável por fazendeiros e uma epidemia de raiva selaram seu destino. Pelo menos oficialmente, no entanto, os relatos de animais semelhantes a lobos nas montanhas japonesas nunca pararam. Em 1996, um fotógrafo capturou a imagem de um animal que para muitos era idêntico ao lobo de rancho. Análises de especialistas foram inconclusivas, dividindo opiniões. Alguns dizem que são apenas cães selvagens ou híbridos, mas testemunhas, incluindo caçadores experientes, descrevem um comportamento e um uivo distintos que não correspondem a nenhum animal conhecido na região. A ciência não explica como um predador de topo poderia passar despercebido por tanto tempo, mas as lendas e os avistamentos insistem que o espírito da montanha ainda observa os viajantes das florestas, das montanhas do Japão. Mergulhamos nas profundezas do oceano. O megalodon, um tubarão gigante que podia atingir mais de 18 metros de comprimento, dominou os mares por milhões de anos. Ele foi declarado extinto há cerca de 36 milhões de anos, quando o resfriamento dos oceanos e o desaparecimento de suas presas, como as baleias gigantes, levaram ao seu colapso. Mas, e se não foi bem assim? O Oceano Profundo é o lugar menos explorado do nosso planeta. Cobrimos menos de 5% de seu leito. É nesse cenário de escuridão e pressão esmagadora que o mistério do megalodon ressurge. Pescadores em alto mar relatam encontros com tubarões de tamanho impossível, criaturas tão grandes que fazem
o grande tubarão branco parecer pequeno. Em 2013, um rastreador colocado em um tubarão branco de 3 metros foi encontrado na praia e os dados mostraram que ele sofreu uma queda de temperatura súbita e um mergulho abrupto a quase 600 metros de profundidade, indicando que foi predado por algo muito maior. Poderia ser um megalodon adaptado às águas frias e profundas, caçando nas zonas abissais? A ciência diz que é improvável, mas o oceano guarda segredos que mal começamos a desvendar. Se você gosta desse tipo de mistério, onde a ciência e a lenda se encontram, se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer o conteúdo e nos ajudar a trazer mais investigações como esta. Continuando, vamos para a Indonésia, mais especificamente para a ilha de Java. Ali vivia o tigre de Java, uma subespécie de tigre menor e com listras mais finas, declarado extinto na década de 1980 devido à caça e à destruição de seu habitat. O último avistamento confirmado foi em 1976. Contudo, em áreas remotas de parques nacionais, como o Meru-Betiri, relatos continuam a surgir. Guardas florestais e moradores locais afirmam ter visto o tigre e encontrado pegadas e pelos que não pertencem a leopardos. O único grande felino que oficialmente ainda vive na ilha. Em 2017, um guarda florestal filmou um grande felino, que, segundo ele, era sem dúvida um tigre de Java. Especialistas que analisaram o vídeo ficaram divididos. A teoria científica alternativa é que talvez esses avistamentos sejam de leopardos excepcionalmente grandes, ou que a memória coletiva da população local mantém a imagem do tigre viva. Mas para aqueles que caminham pelas densas florestas de Java, a sensação é de que o predador ainda está lá, uma sombra silenciosa entre as árvores. Por fim, o caso mais intrigante de todos. O Paicopobico de Marfim, nos Estados Unidos, conhecido como pássaro Senhor Deus, por causa da exclamação que as pessoas faziam ao vê-lo. Essa ave magnífica, com sua crista vermelha e quase meio metro de altura, foi considerada extinta em meados do século XX. O último avistamento confirmado e amplamente aceito foi em 1944. Mas em 2004, a história mudou drasticamente. Um grupo de ornitólogos experientes afirmou ter visto e filmado um pica-pau bico de marfim em uma área pantanosa do Arkansas. O vídeo, embora granulado e breve, mostrava características consistentes com a ave, como o padrão de voo e as marcas brancas nas asas. A notícia causou um frenesi na comunidade científica e uma busca massiva foi lançada, custando milhões de dólares. Apesar de anos de esforço, nenhuma fotografia clara ou prova conclusiva foi obtida. Alguns cientistas acreditam que foi um caso de erro de identificação, talvez com um pica-pau pilado, uma espécie semelhante. Outros defendem que a ave é tão arisca e seu habitat tão impenetrável que ela consegue evitar a detecção. O governo americano oficialmente declarou a espécie extinta em 2021, mas para muitos que estavam lá, a dúvida permanece. O que todos esses casos nos mostram é que o nosso planeta ainda guarda vastas regiões inexploradas, bolsões de natureza selvagem onde o desconhecido pode prosperar longe dos nossos olhos. A extinção, embora seja um conceito científico claro, na prática, representa a nossa incapacidade de encontrar uma espécie, mas a ausência de evidência não é necessariamente evidência de ausência. Talvez alguns desses animais tenham realmente desaparecido para sempre. Ou talvez, apenas talvez, eles tenham se tornado mestres em não serem encontrados, evoluindo não apenas para sobreviver,
em seus habitats, mas para sobreviver à nossa própria presença. Eles se tornaram lendas vivas, fantasmas da natureza que nos lembram do quão pouco realmente sabemos sobre o mundo que habitamos. E agora, a pergunta final fica para você. Você acredita que esses animais ainda estão vivos, escondidos nas sombras do nosso mundo? Ou tudo não passa de lenda e desejo de que o que foi perdido possa ser encontrado? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo mistério.